Fazer direto. Vamos ver se vai entrar aqui. Espera aí, rapidinho. Léo, talvez estejamos ao vivo aqui no Facebook agora. Bom, fala qualquer coisa, eu vou abrir meu celular aqui no Facebook. Qualquer coisa e Qualquer abra o coisa. seu celular no Vai Facebook. saudando a comunidade, enquanto isso eu vou ver se a gente está Eu ao queria, vivo no então, nesse Facebook. momento, saudar a comunidade do Facebook. Se tiver no Facebook, é lógico que eu vou compartilhar também no Facebook, né? Excepcionalmente, Léo, pelo seguinte, problemas nos servidores do YouTube. Então, isso acontece nas melhores... Estamos ao vivo aqui no Facebook, olha que legal. 97 pessoas ao vivo no Face. Quem puder dar um retorninho, estamos ao vivo, o som tá legal, tá tudo bem? Léo, dá só escrever para a galera que a gente está no Face, escrever para a galera aqui dentro do YouTube. Pessoal, estamos no Face. Isso, eu vou postar na comunidade no YouTube. Isso. Vamos fazendo um lenga-lenga aí, a gente leva até mais tarde, não vai adiantar também para o Boa Noite, vai ter que entrar um pouco mais tarde mesmo. Não, Boa Noite até lá, eu acho que o YouTube já resolveu, acho que eles vão conseguir fazer o Boa Noite no YouTube. Acho que o YouTube não vai ficar fora do ar tanto tempo. Olha só, Parintins, Amazonas presente. Vocês podem dar um retorno para a gente sobre o som, se está legal, se está tudo bem? Enquanto isso, vai falando aí, Léo, por favor. Eu estou falando. Vou passar o retorno por favor, vamos compartilhar agora no Face para a gente aumentar o alcance. E olha, eu tô tentando achar aqui a transmissão para eu compartilhar na minha página também. E agora sim apareceu aqui, está ao vivo. Olha que bonitinho. Tá tudo bem, que legal. Vamos lá. Léo, olha só. Então repete o que a gente já tinha começado a falar no YouTube, né, que é sobre os rumores de demissão do Paulo Guedes, que foram aí noticiados pela BBC, a BBC especulando sobre uma possível queda do Paulo Guedes, o dólar fechando na máxima histórica, 4,39, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, o Mendonção, prevendo o dólar a 4,45, né? E pela primeira vez a gente está fazendo aqui direto no Facebook. É até bom, Léo, porque tem muitas pessoas que não estão inscritas no YouTube. Então, se você está assistindo a live aqui no Facebook, por favor, inscreva-se na TV 247 no YouTube. Léo, comenta aí a fritura do Paulo Guedes, que está na BBC, o Gustavo Bebiano dizendo que o Paulo Guedes será demitido ou se demitirá. Ele conhece, dizendo que o Paulo Guedes não vai aguentar a fritura por parte do Bolsonaro. Então, Léo, bom, qual que é o detalhe, né? O Paulo Guedes, ele representa muita coisa. Não é tão fácil assim demitir o Paulo Guedes. Por quê? No momento que o Bolsonaro fez uma campanha política, olha, o Paulo Guedes, em termos de conhecimento, isso tudo é insignificante. Lógico que o relacionamento pessoal dele conta muito, né? A capacidade dele de fazer política entre banqueiros conta muito. Isso conta, mas a política econômica do Paulo Guedes é a política econômica liberal, que tem ali o manualzinho, faça assim, assim, assim e pronto. O que é mais importante nesse momento é levar em conta o fato de que muitas pessoas que não têm noção nem do qual é o significado de oferta e demanda, muitos fanáticos simplesmente olhavam para o Paulo Guedes na época das eleições e falavam, o guru, né? Que pessoa fantástica, né? Eu vou dar nome aqui porque, você sabe, aqui em Minas Gerais tem gente que fala arrepio, mas tem gente que fala arrupio também. Eu tive até um arrupio assim de ojeriza no momento em que o Carlos, tio da Jennifer, falou assim, nossa, mas que pessoa inteligente aquele Paulo Guedes, né? O cara não tem nem noção do que significa oferta e demanda. Estava lá falando que o Paulo Guedes é uma pessoa extremamente inteligente. Por quê? Porque ali foi criado um ícone, ali foi criado um ídolo. E não é tão fácil assim você arrancar um ídolo. Então, o Paulo Guedes está para o governo Bolsonaro, assim como o Moro está para o governo Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro não saiba o que é o tripé econômico, mas ele sabe muito bem o que é um tripé de estabilidade. Tirar o Paulo Guedes dali pode gerar um certo desconforto entre os amigos do Paulo Guedes, claro, e um desconforto também entre os fanáticos que acreditavam mesmo que o Brasil se tornaria o país mais próspero do mundo num prazo aí de alguns meses por causa do Paulo Guedes. É por esse motivo que eu acho um pouco difícil a saída do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes pode ter perdido a paciência. Então pode ser que ele simplesmente chute o pé da barraca
né? E rápido fora dessa brincadeira. Imaginar que estão armando aí um complô para tirar o Paulo Guedes, acho que não. Seria mais inteligente se a ideia fosse passar a atender o mercado interno, seria mais inteligente conversar com o Paulo Guedes e falar, flexiona um pouco a política. Né? A gente está entregando demais para os gringos, vamos deixar um pouquinho aqui para o varejista brasileiro também, e vamos deixar o povo brasileiro comer um pouquinho? Seria mais inteligente isso. Mas tirar o Paulo Guedes, né, é a mesma coisa, tirar o Moro, qual a vantagem de tirar o Moro? Perder o apoio que o Moro tem dentro da sociedade. Tirar o Paulo Guedes, uma pessoa que durante tanto tempo teve um esforço tão grande para promover o cara ao guru da economia, imagina quanto custou para o Paulo Guedes ganhar o prêmio de melhor economista do mundo naquela revista lá, quantos que eles não pagaram aquela revista por aquele prêmio, para agora pegar esse cara e jogar fora? Eu acho um pouco estranho isso, mas o próprio Paulo Guedes ele pode ter chegado ao ponto de pensar, olha, eu não preciso disso, eu já sou arquimilionário, eu quero pular fora dessa palhaçada. Pode ser, mas tirar o Paulo Guedes não é inteligente, não. Léo, só para mostrar para as pessoas aqui que não viram enquanto a gente transmitia no YouTube, né? Então a própria BBC já está especulando sobre a queda do Paulo Guedes. Está aqui, ó, com ou sem Guedes, como a saída do superministro afetaria o governo. Por quê? Porque, evidentemente, a política econômica dele não trouxe nenhum resultado, o Brasil não cresceu em 2019, todo mundo sabe que não vai crescer em 2020, e o dólar, a única coisa que está crescendo de fato é a cotação do dólar, que está disparando. Vou mostrar também, Léo, a matéria aqui do Gustavo Bebiano, que foi, enfim, muito próximo ao Bolsonaro, e está dizendo o seguinte: ele não aceitará entrar para o paredão bolsonarista e ser queimado. Acho que ele sairá antes disso. Se vai sair ou não, ontem o Bolsonaro disse que ele vai ficar até o último dia do seu governo, né? Mas, enfim, pode ser até que o governo Bolsonaro acabe antes do que as pessoas imaginam. Então, não estamos tirando a especulação da nossa cabeça, muita gente falando sobre a demissão do Paulo Guedes. Léo, só que como tem muito assunto, não é só Paulo Guedes, a gente não vive só de economia, vamos trazer o caso Cid Gomes, né? Alguns deputados lá do Ceará registraram um boletim de ocorrência contra o Cid por tentativa de homicídio, dizendo que ele tentou matar os policiais. O Flávio Bolsonaro também se manifestou sobre o Cid e disse o seguinte: olha, desejo melhoras, espero que ele se recupere, mas ele culpou o Cid Gomes pelos 2 tiros que ele levou. Enfim, o Cid passa bem, foi operado, está tudo bem com o Cid Gomes. Mas eu queria trazer para você o fato de que a oposição no Ceará registrou boletim de ocorrência contra o Cid. Pois é, o que é absolutamente normal. Eu não quero ser contra o Cid, de forma alguma, mas é preciso que os Gomes eles tenham um pouquinho mais de... Sabe aquelas comparações esdrúxulas que eu faço aqui, as pessoas se assustam e falam, mas isso tem nada a ver, cara, você é louco, aquele monte de gente xingando no chat. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, olha. Gente, viver em sociedade significa ter limites. Viver em sociedade é isso. E chega um momento em que, às vezes, você acha que você precisa ultrapassar os limites porque você acha que a coisa está demais, mas quando você ultrapassa os limites, viver em sociedade significa também responder por ter ultrapassado os limites. Bom, é uma denúncia frágil. A tentativa de homicídio é quando a pessoa, falando um pouquinho tecnicamente, falando palavras bonitas aqui do direito, é quando a pessoa tem realmente o ânimos, a vontade de ver o outro morto. E a intenção do Cid Gomes era simplesmente dispersar aquele movimento de greve. Ele queria assustar as pessoas, falar, para com esse maldito motim e vamos todo mundo voltar ao normal. Não tinha ânimos ali, mas crime de perigo tem. É claro que tem crime de perigo. Existia ali a possibilidade de, na tentativa de dispersar aquelas pessoas, alguém ficar ferido. Então, tentativa de homicídio, politiquento. É uma palhaçada do mundo você tentar processar. E para isso, quem que é dono quem que é a pessoa que é dona desse tipo de crime? É o Ministério Público, nem são os políticos. Né? Quem tem a legitimidade é o Ministério Público. Então, o máximo que eles podem fazer é o Ministério Público vai lá, e aí o Ministério Público vai olhar e vai rir e vai falar, gente, já deu. Né? Crime de perigo, tem crime de perigo, é lógico.
Mas a intenção dele era matar? Ele não tinha intenção de matar ninguém, ele tinha intenção de fazer política, ele tinha intenção de se posicionar contra o motim. Podia ser uma intenção legítima, podia ser uma intenção maravilhosa. A polícia não pode fazer greve, não, é segurança pública. Podia ser uma intenção maravilhosa, mas dentro de uma intenção maravilhosa teve ali uma situação de perigo, que eu acho nesse momento que esse pessoal, que os Gomes, e eu falo isso porque eu gosto deles, todo mundo aqui sabe disso, eu acho que eles deveriam procurar aí um psicólogo, um psicanalista, fazer um trabalho para ter reações menos enérgicas. Por quê? Porque senão eles vão ser os fascistas de esquerda. Léo, olha só, Perigoso isso. deixa eu só dar exatamente, deixa eu dar um retorno. É populismo, né, também, você querer subir numa retroescavadeira para tentar suspender um protesto de policiais. Ivanilde Carvalho está dizendo, problemas no canal no YouTube? Não, problemas no YouTube. Todas as lives caíram. Caiu live da Band, caiu live da Jovem Pan, caiu live da TV 247. Também foi um problema nos servidores do YouTube. E olha que interessante, assim, olha, eu postei na comunidade no YouTube, Léo, olha como algumas pessoas reagiram. A Marlene Bastos, por exemplo, poxa, que pena, eu saí do Face. Andréia Tubes, poxa, que pena, não tenho mais Face. Muitas pessoas abandonaram o Facebook, talvez em função do que aconteceu nas eleições também, né? Tantas fake news que foram compartilhadas. Léo, sobre o caso Cid Gomes, eu tenho que trazer para você aqui a entrevista concedida pelo Ciro Gomes, que está na manchete do site Brasil 247. Ele fala o seguinte, título, Ciro Gomes culpa Bolsonaro por tiros contra seu irmão Cid. O episódio se deve a uma impotência dos poderes constituídos em fazerem a Constituição Federal ser respeitada no Brasil. E há um canalha que transformou a República do Brasil em uma república de canalhas, que se chama Jair Bolsonaro. Ciro Gomes chama o Bolsonaro de canalha e diz que o Brasil hoje é uma república de canalhas. Então, passo para você comentar o comentário do Ciro Gomes. Isso aí, ele falou tudo. Isso é incontestável. Hoje nós estamos vivendo um incentivo vindo do chefe do Poder Executivo, ou seja, a maior autoridade constituída do país está estimulando a insurgência contra o sistema. Então, o que aconteceu é, sem dúvidas, uma desordem que vem lá de cima. É se de uma hora para outra o Papa virasse para o Papa chegasse e mandasse um seguinte comunicado para todos os demais membros da Igreja Católica. Olha, gente, a partir de hoje façam o que quiserem, pois é tudo da lei, né? Quem fala isso é Raul Seixas, não é o Papa. Infelizmente, nós temos hoje um presidente da República que está incentivando um protagonismo que não é característico das instituições militares. E isso não é falar mal das instituições militares. Cada um tem seu limite. As instituições militares, elas têm seus limites, têm suas regras. Elas não são microestados que podem se gerir da forma como querem, podem de uma hora para outra sair fechando comércio. Quem faz isso aí é, obviamente, máfia, crime organizado. Então, esse comportamento nas instituições militares é o clima que o Brasil está vivendo hoje. Junto com a greve dos militares, né, com esse motim dos militares, a gente estava tendo a greve dos petroleiros, né? A união aí, a possível união dos caminhoneiros. Por quê? Porque nós temos hoje um corpo gerencial dentro do Brasil que está transformando a vida do brasileiro hoje em uma merda em comparação com o que era há pouco tempo atrás. Então está todo mundo sentindo na pele que as coisas estão piorando. O policial que se achava intocável hoje consegue perceber seu poder de compra diminuindo, ainda que você aumente o salário numericamente, ele não compra mais do que ele comprava antes. Ou seja, o Bolsonaro está levando o Brasil ao caos. Só que o detalhe é o seguinte, a comunicação nossa está sendo falha. Hoje, Léo, o policial entra em greve porque ele está ganhando pouco, ou seja, às vezes ele está ganhando até um valor numérico alto, mas está comprando pouco, e ele entra em greve achando que a culpa é do PT. Esse é um detalhe muito sério. Então, aí que eu falo, existe uma falta de comunicação, principalmente de princípios econômicos, do que significa realmente o poder de compra, porque a partir do momento que a gente conseguir levar para todos o que realmente está acontecendo, esses policiais talvez não estivessem fechando os comércios, talvez eles estivessem apoiando os petroleiros.
pela volta da democracia, porque a volta da democracia é a volta da economia. A Exatamente, volta da economia Léo. é a volta do poder de compra. Gente com poder... Olha, aqui básico. O cara tá com um monte de dinheiro no bolso, sem saber o que comprar, porque tá sobrando dinheiro. Ele vai fazer greve para quê? Para Léo, que eu vou fazer greve, sendo que eu posso estar no parquinho brincando com a minha filha? deixa eu aproveitar aqui, ó, dar um alô para o Bruno Pantoja dizendo: estamos juntos na luta contra o fascismo. A Luciane Rosa fala assim: Brasil 247, vocês não sabem o que é democracia. Bom, a gente está lutando pela democracia há muito tempo no Brasil. Democracia, vamos imaginar como um conceito muito básico. O povo ter o direito de eleger seus representantes. O povo elegeu a ex-presidente Dilma Rousseff em 2014, mas não teve o direito de vê-la governar. Por quê? Porque houve um golpe de Estado em 2016, retratado no filme Democracia em Vertigem. O povo pretendia eleger o ex-presidente Lula presidente em 2018. Não teve o direito de eleger o Lula porque houve uma conspiração, né, que o retirou do processo eleitoral. Então, hoje o Brasil não é um país democrático, Luciane. Você, inclusive, não, embora o seu candidato tenha vencido, que é o Jair Bolsonaro, ele só venceu por conta de uma manipulação eleitoral, um tapetão. Ele venceu porque aquele cara que venceria, mesmo preso, foi impedido de participar das eleições. E olha como são as coisas. O Sérgio Moro, que foi o juiz que condenou o Lula, ontem chamou o Lula para prestar um depoimento na Polícia Federal para enquadrá-lo pela Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque o Lula disse que o Bolsonaro governa para os milicianos, né? O Bolsonaro já deu entrevistas defendendo a milícia, dizendo que as milícias deveriam ser legalizadas. Então, o Moro não respeitou o direito do Lula à sua própria liberdade de expressão. Isso não é democracia. O Brasil não está vivendo uma democracia. E não está vivendo uma democracia justamente para implantar a agenda neoliberal, que acabou com a sua aposentadoria, que acabou com direitos trabalhistas, que tira dinheiro do povo brasileiro e, ao tirar dinheiro do povo brasileiro, não permite que a economia cresça mais de 1%. O Brasil está estagnado em razão do golpe de Estado. Então, como bem disse o Léo Stoppa, né, o fato de o Brasil não ter democracia significa que o Brasil não tem crescimento econômico. Léo, fui didático, tá bom? Você quer falar um pouquinho mais? Léo, você foi fantástico, Léo. Você sabe que quando você faz essa amarra, né, e é até interessante, né, que você faz a amarra de Olha um aqui, olha jornalista que aqui, ó. virou youtuber. Pois é, não, olha que legal. Aí o Lucine fala: quem tirou a Dilma foi o povo. Não, foi um pedaço do povo, porque um pedaço do povo também colocou ela no poder. A maioria não foi respeitada, Lucine. É tão fácil, né? Assim, é tão simples entender, né? Você coloca o seguinte: olha, ela foi eleita, ela ganhou do Aécio. Talvez você tenha votado no Aécio. O Aécio perdeu a eleição. Você achava que você estava lutando contra a corrupção. Veio o Temer colocou os maiores corruptos no poder. Então é tão banal, é tão trivial. E nada acontece com o Aécio. Sabe por que nada acontece com o Aécio? Porque o Aécio está comprometido com a agenda neoliberal, que tira sua aposentadoria, que tira seus direitos trabalhistas. Estou falando com você com todo carinho, com todo respeito. Então, é só para você entender que a maioria do povo brasileiro não foi respeitada naquele momento. Em função... Por que a maioria do povo brasileiro não foi respeitada? Porque essa proposta de acabar com as aposentadorias, entregar as riquezas brasileiras para empresas internacionais, entregar o petróleo, não vence na urna, ela só vence no golpe de Estado. Você foi manipulada, desculpa. Fala, Léo, você. Eu queria falar uma coisa muito importante nesse ponto. Por que eu considero isso uma coisa muito importante? Porque essa retórica de que as pessoas foram às ruas pedir a saída da Dilma foi usada para convencer muita gente no Brasil de que tivemos um processo de impeachment regular. Não. As pessoas não foram às urnas, as pessoas não foram às ruas para pedir a saída da Dilma. As pessoas foram às ruas para darem subsídios para que um grupo de deputados e senadores que já tinham decidido tirar a Dilma pudessem realmente fazer um golpe de Estado no Brasil. Isso é muito sério, gente, porque você que escreveu isso, assim como várias outras pessoas que realmente acreditam nessa retórica, foram convencidos de que foi um grande protesto nas ruas que retirou o presidente da República. Vocês não entenderam que, na verdade, o que aconteceu foi que um grupo de deputados e senadores que estavam insatisfeitos, porque naquela época eles não estavam conseguindo arrancar dinheiro do presidente, que usaram vocês nas ruas para tirarem o presidente da República. E eu explico por quê. Nós temos hoje, né, uma falecida
Constituição Federal, que se fosse aplicada naquela época, ela jamais poderia ter utilizado essa ideia de pessoas nas ruas para o impeachment. O que eu quero dizer para você é o seguinte, de uma forma muito simples, o processo eleitoral sela o destino da instituição Presidência da República. Simples assim. Olha, eu vou dar um exemplo muito bárbaro aqui nesse momento, mas é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você votou em X para presidente da República. Aí você votou em X para presidente da República, quando é um dia depois do processo eleitoral, você, que é extremamente preconceituoso, você descobre que aquela pessoa é um homossexual, você se arrependeu. Estamos vivendo num país extremamente preconceituoso e a partir daí a gente tem movimentos de 50 milhões de pessoas nas ruas. Claro que você pode dizer que esse movimento aí vai justificar o impeachment, mas não temos previsão constitucional para isso. O que eu estou querendo dizer é que quando o MBL fala com você que o impeachment da Dilma é um movimento que aconteceu porque pessoas foram às ruas pedir o impeachment da Dilma, o que eu estou querendo te dizer é que houve um golpe. Houve um golpe porque não existem regras para que um presidente possa ser retirado do cargo de presidente, porque as pessoas foram às ruas pedir a retirada do presidente. Existem regras para o impeachment? Sim, crime de responsabilidade. Existem regras para que um presidente possa ser julgado por um crime não conectado ao cargo? Sim, autorização do Congresso Nacional. Não existem regras para terceiro turno eleitoral. O que eu estou querendo dizer é que o destino da presidência da República, ele sela no momento em que acaba o processo eleitoral. Se hoje, e eu falo isso para hoje, de uma forma muito simples, se tivermos hoje 20 milhões de pessoas nas ruas pedindo a saída do Bolsonaro, e o Bolsonaro for retirado do poder por causa de 20 milhões de pessoas que estiverem nas ruas pedindo a saída do Bolsonaro, e não tiver nenhum crime para justificar a retirada dele, é golpe. Porque não há previsão constitucional para que manifestos populares tirem o presidente da República. E se forem 30 milhões? É golpe, porque não há previsão para isso. E se forem 100 milhões de pessoas? É golpe, porque não há previsão constitucional para isso. Ah, mas e se fizerem uma emenda constitucional para chamar novas eleições esse ano? Aí é democrático, porque aí as regras do jogo foram seguidas. No caso da Dilma, o número de pessoas nas ruas foi simplesmente um pretexto para enganar as pessoas e fazer com que essas pessoas acreditem realmente que a retirada da Dilma foi um pedido dos brasileiros e não um conchavo do Congresso Nacional. E não um golpe como muitas pessoas lembraram aqui, Léo, foi o golpe com o Supremo com tudo, né? Como já dizia o Romero Jucá, né? Senador de reputação que a gente nem precisa mencionar, né, para colocar. Bom, Léo, aí o que acontece? Esse golpe de Estado de 2016 teve apoio de vários meios de comunicação, da Folha, do Estado, do Globo, enfim, praticamente todos eles. Todos eles agora chegam à conclusão de que o Bolsonaro é um inimigo da democracia, né? Então, olha aqui, ó, o Globo publicou editorial hoje, o jornal Estado de São Paulo também publicou hoje, a Isto É antecipou sua capa dizendo basta, né, porque não dá para aceitar um presidente que manda bananas para o povo brasileiro. E aí o Bolsonaro reagiu. Ele foi às suas redes sociais para dizer que a democracia nunca esteve tão forte. Vou ler aqui o que disse a Folha. Né? O presidente da República vilipendia a dignidade, a honra e o decoro. Estado de São Paulo. Já não é mais possível dizer que o presidente Bolsonaro está testando os limites da democracia, pois estes há muito tempo foram superados. Isto é, de acordo com a Constituição, o chefe de Estado já deu caudalosas razões para a abertura de processo de impeachment. O Globo também disse hoje que Bolsonaro é um inimigo da democracia. Bom, e o Bolsonaro responde dizendo que a democracia nunca esteve tão forte. Ele sabe, Léo, ele sabe como ele conseguiu o mandato dele. Ele conseguiu o mandato dele através de uma fraude eleitoral, que foi a eleição sem Lula, né? Agora, os jornais que sabiam disso, da fraude eleitoral, só agora está caindo a ficha desses meios de comunicação. Então, está aí todos os jornais brasileiros que manipularam a imprensa, aliás, que manipularam a população e estimularam os protestos, agora descobrem que quem nunca podia ser presidente era o Jair Bolsonaro. Fala, Léo. E olha, Léo, isso traz de volta aquilo que eu falei ontem,
né? E é muito importante fazer ressalvas quando a gente fala de Israel, porque quando a gente fala do governo de Israel, tem gente que quer, obviamente, associar a religião judaica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando do governo de Israel, né? A gente tem um território que é um território ali da Palestina e de Israel, mas Israel fala que é tudo deles. No entanto, o povo da Palestina que está lá dentro não tem direito de votar, não tem direitos políticos e nem é levado em conta nas decisões que são tomadas pelo governo de Israel. O que acontece dentro do Brasil hoje é que o Bolsonaro considera que a democracia está indo de uma forma perfeita porque ele já excluiu do objeto de governo dele as pessoas que são aquilo que a gente chama de esquerda, progressista, seja lá o que for. O Bolsonaro já está tentando formas, né, procurando de uma forma ou de outra, para criar talvez um campo de concentração, ainda que imaginário, para as pessoas que estão, né, fora da Terra plana. É isso que é a grande realidade. Ele considera que existe sim uma democracia plena, por quê? Porque ele consegue controlar a opinião daqueles que o apoiam, ele consegue manter essa opinião consolidada e ele tem consciência de que ele não precisa de unanimidade, ele precisa de maioria. E ele tem conseguido maioria, infelizmente. E essa musiquinha aí, Léo? Tocou o celular aí, foi isso? É porque, como tá no Facebook, ficam aparecendo os histories aqui, aí a gente tá mexendo no celular, vendo aqui os comentários no Facebook, clica no history, aí... Legal. Mas hoje também a gente pede a compreensão das pessoas, né, Léo? Que é um programa improvisado. Nossa casa é o YouTube, não é o Facebook. É lá que a gente transmite todos os dias e a gente convida aqui as pessoas que estiverem vendo no Facebook para, quem sabe, migrarem para o YouTube futuramente. Então, principais notícias de hoje. Flávio Bolsonaro dizendo que o Cid Gomes é culpado, Ciro Gomes dizendo que o Jair Bolsonaro é culpado pelos tiros. Bolsonaro dizendo que o Brasil é um país democrático e a imprensa inteira dizendo que o Brasil deixou de ser uma democracia. Bebiano prevendo a demissão do Paulo Guedes. Dólar a 4,39. Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-ministro do FHC, prevendo dólar a 4,45. E mais uma notícia que eu trago para você comentar: a bancada do PT vai representar contra o Moro por abuso de autoridade. Por que abuso de autoridade? Justamente pelo fato do Moro ter tentado enquadrar o Lula com base na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura militar. Léo, você acha que o Moro pode ser enquadrado por abuso de autoridade? Poder ser enquadrado, ele pode, mas o que adianta? A gente está vivendo quem controla lá é só golpista. Ou seja, como é que você vai virar para um abusador e pedir para condenar outro abusador? Tá difícil, né? Difícil. Léo, olha só, eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque daqui a pouco tem boa noite aqui. Para que a gente vai encerrar hoje também? Porque foi um programa improvisado, e assim que a gente terminar a transmissão, a gente vai fazer o download do programa para depois subir como estreia no YouTube. Então a gente pede a compreensão de todos. Quem sabe a gente faz um programa extra amanhã, a gente compensa. Mas enfim, Léo, realmente foi uma situação extraordinária. O Fabiano está sugerindo que a gente teste aqui a plataforma Twitch. Já anotei, vamos testar o Twitch também para essas situações em que o Facebook, em que o YouTube esteja com problemas técnicos, Léo. Eu queria, inclusive, agradecer muito as pessoas que trazem essas novas ideias, novas plataformas, e eu queria até explicar o porquê, às vezes, a gente não faz isso. O detalhe não é a plataforma, o detalhe é como fazer com que as pessoas que estão acostumadas com uma plataforma, né, passem a assistir em outra plataforma. Né? Esse aí que é o desafio que provavelmente o Mega Arc Super Ninja Nicolas deve estar aí fritando a cabeça. Pois é. Gente, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos, peço aí a compreensão. A Rosângela fala, amo vocês, mas não vi tudo. Né? Amanhã tudo voltará ao normal, vai estar tudo certinho. Obrigado, Léo. Pega o primeiro pedaço e o segundo e junta, Léo. Pois é, quem sabe a gente consegue juntar e fazer Consegue, baixa esse pedaço do Face, baixa o pedaço do YouTube, junta tudo e coloca como estreia para rodar às 10h30 da noite. 10h30 da noite, boa ideia. Vou fazer isso, vamos sugerir. Obrigadão, valeu. Obrigado, Léo, valeu.